O mercado, né? A Petrobras, ela é uma empresa de mercado. Então ela tem que seguir os preços do mercado, senão quebra. É simples assim. Infelizmente o mundo todo sofre com uma alta dos combustíveis. A inflação, que já vem alta por conta dos processos da pandemia, teve uma piora por causa da guerra, né? Os Estados Unidos têm inflação dos combustíveis, a Inglaterra, a Europa toda, enfim, o mundo todo sofre com isso. É uma medida amarga, mas necessária. Infelizmente, o mercado mundial está contaminado pela questão da guerra. A Rússia tem uma grande participação no mercado de combustíveis do mundo e acaba afetando toda a cadeia. O barril de petróleo no mundo está custando $130, até para mais um pouco. Então, infelizmente, esse preço tem que ser repassado. Eu não gosto, ninguém gosta, todo mundo está pagando mais. As cenas de ontem, Paulo, me lembraram dos anos 80, que as pessoas saíam de casa às 8 da noite, quando sabiam que o combustível ia aumentar às 0 horas, e faziam fila nos postos. Mas, infelizmente, é o que temos aí. A guerra, quando você olha a guerra lá, infelizmente não são só as notícias das mortes, dos hospitais bombardeados, das loucuras da guerra. Ela também afeta a sua vida e esse é um reflexo claro. E sabe o que é pior? Não há, a curto prazo, não podemos falar aqui, Paulo, medidas de melhora. Vai piorar. Vai piorar porque o combustível afeta toda a cadeia. Porque o diesel, né, eu não coloco diesel no meu carro. Você come o que o caminhão entrega com o diesel. Você usa o álcool, por exemplo. Muita gente falou assim, mas o álcool não tem que subir. Não tem que subir tanto, mas veja, o caminhão que sai da distribuidora com álcool leva diesel na bomba, né, no tanque. Então vai aumentar um pouquinho e assim vai. Infelizmente a notícia não é boa, Paulo. Ele leva diesel no tanque e as pessoas migram para o consumo do álcool. Então você tem uma pressão do preço para cima. Vamos lá por parte. Essa medida aí do Procon, tem muito respeito pelo Procon e tudo, mas não faz muito sentido isso, tá? Tudo o que está acontecendo sobre postos e tal, está cumprindo a função deles, tudo, mas se há um aumento de preço na refinaria, o produto subiu. O posto, ele não vende gasolina consignada. Ele compra, ele paga e revende. Se sobe para quem fornece para ele tem que vender pelo preço novo, senão ele não consegue comprar de volta. É muito simples, ele não consegue comprar de volta, então vai subir. O produto dele é o mesmo, se aquele produto subiu, sobe o dele. Quando você tem um carro, sobe no mercado, o teu carro sobe também. É assim, e ele precisa repor. Então, tem que fazer um trabalho, ver lá, abuso, qualquer outra coisa, mas faz parte do jogo, não há muito o que fazer. E outra coisa, né? O Mark já explicou, já colocou, é uma situação de conjuntura muito maior. Não tem questão de maldade de preços acionistas. Viu o professor falando aí, tá distribuindo dividendos para os acionistas, mas é assim mesmo. Se de passar de não distribuir, aí que a empresa se arrebenta. A alternativa a isso é muito pior, né? Há um problema de pandemia que nós enfrentamos, tivemos os bancos centrais emitindo moeda, suspensão da produção, o que já gerou desequilíbrio de oferta e demanda e inflação no mundo inteiro. Já cansamos de dizer isso aqui. Aí, para ajudar um pouquinho, para botar uma cerejinha no bolo da desgraça, o senhor Vladimir Putin resolve fazer o que está fazendo. E a Rússia se o mundo fosse uma máquina, a Rússia é o gerador, tá? Porque recursos naturais e tudo, ela é fonte, é o maior exportador de petróleo. É claro que isso vai afetar a todas as pessoas, todo o mundo. Nós vivemos numa realidade de economia interligada. Vocês que estão me ouvindo acham que o quê? No período da Segunda Guerra foi diferente, que não houve impacto em nada? Era o pessoal que estava lá no fronte, no Monte Castelo, lá no fronte europeu, na Normandia, na África, que estavam lá. Aqui estava tudo de boa. Claro que não. Houve impacto aqui e hoje muito mais, com a interligação é muito maior. E tem muita gente tentando fazer bravata nessa situação, com explicação fácil, e não é fácil. Se o petróleo subiu, foi lá a mais de $130, com tendência de alta, porque a solução para o conflito não está sendo vislumbrada, não sabemos o que vai acontecer. Hoje o Putin acabou de anunciar que vai mandar mais de 16 mil, entre aspas, voluntários da Síria, do Irã, do Iraque para a Ucrânia.
Tá? Ou seja, vai piorar a situação, então não há realmente no horizonte uma solução para esse problema, porque a origem dele não é o conflito, é a desestabilização. Então preparem-se, sinto muito. Há medidas sendo tomadas, nós vamos abordar isso aqui ainda, mas elas não resolverão. E a Petrobras, toda a cadeia, ela tem que acompanhar, do contrário ela vai quebrar, não vai conseguir se financiar. E aí o resultado disso é desabastecimento, o que é muito pior do que preço alto. Até porque, Paulo, é importante reforçar aqui que a Petrobras é uma empresa controlada pelo Estado, mas ela é uma empresa de economia mista, significa que tem acionistas lá. Como inclusive o economista sugeriu aqui, não vamos distribuir dividendos. Aí o acionista não investe mais na empresa e a empresa não vai poder funcionar corretamente. Então é uma cadeia que funciona interligada. Então você precisa do acionista investindo para que a empresa funcione e que ela possa prestar um serviço a contento do Brasil. O problema é que a Petrobras é sozinha. O problema é esse. Se tivesse concorrência, aí, talvez a coisa fosse um pouco melhor. É por isso que o Brasil precisa discutir a privatização da Petrobras. Essa coisa do preço está atrelada a isso também. Se tiver concorrência, o preço tende a cair. Nesse caso em específico, o mundo todo gira em torno de uma alta de combustíveis. Mas se tiver concorrência, sempre a coisa fica, talvez, Paulo, um pouquinho mais leve. Você vai estar ali com um aumento de eficiência na cadeia produtiva. Um possível aumento de eficiência na cadeia produtiva. Quanto isso vai significar no preço? Numa situação dessa, é impossível de se colocar. Tá? Mas estruturalmente está correto, tem que ter concorrência, a gente tem que ter empresas privadas não politizadas, com várias fontes. Por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 120 empresas que produzem petróleo, refinam petróleo no mercado. A gente tem uma aqui. Não é saudável esse ambiente, é claro que ele não é saudável, mas para essa situação específica, esse é um dos problemas. Nós temos o problema que a maior fonte natural está se assumindo como um império do mal. Tem bandeira soviética em tanque russo, tá? E vocês sabem muito bem o que isso significa.